Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo você vai ter acesso às 3 ações com maior potencial de alta da bolsa pensando para o mês de agosto. Você vai entender melhor o que essas empresas fazem e o porquê que elas têm esse potencial de alta. E para você ficar por dentro de tudo, é só você ficar comigo até o final desse vídeo. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Vamos começar falando então a respeito da primeira empresa, uma ação que tem potencial não só de se valorizar no mês de agosto, mas pensando a longo prazo, até porque quando você investe no mercado de ações, você está pensando para daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos ou até mesmo períodos maiores. E a primeira ação, a primeira empresa, é a Sanepar, empresa que está presente hoje dentro do setor de saneamento básico, um dos setores mais conservadores dentro da economia brasileira. Então ela atua na distribuição de água, no tratamento de esgoto e também na operação de aterros sanitários. E ela é, inclusive, uma empresa estatal, sendo que 60% das ações da empresa estão sob controle sobre o domínio do estado do Paraná. E dentro da Bolsa de Valores, existem 3 formas de você se tornar sócio da Sanepar: através da sua ação ON de código SAPR3, através da sua ação PN de código SAPR4 e, por fim, através da sua Unit de código SAPR11, que acaba sendo a melhor opção entre as 3, porque você vai ter mais liquidez, ou seja, você terá uma maior facilidade para comprar e vender as ações quando você quiser. Agora, falando um pouco mais a respeito do modelo de negócios da empresa, ela consegue ter 2 grandes vantagens competitivas. A primeira delas é que ela consegue ter uma alta previsibilidade da sua receita e também do seu lucro, isso porque ela trabalha à base de concessões, onde ela fecha contratos com determinados municípios para prestar aquele determinado serviço. E a segunda vantagem competitiva, que também está atrelada à primeira, é o fato de que ela não consegue ter concorrência dentro daquele município. Então não tem como uma outra empresa de saneamento querer prestar o mesmo serviço da Sanepar dentro do município ao qual a Sanepar tem acesso àquela concessão. Até por uma questão de lógica básica. Não tem como você, por exemplo, colocar 2, 3, 4, 5 canos, um ao lado do outro, para que o consumidor final escolha a melhor opção para ele. Ele simplesmente só vai ter a opção daquela cidade em específico que acabou ganhando aquela concessão. Você pode estar vendo agora na sua tela as principais concessões que a Sanepar acaba tendo. Então, o principal município é o de Curitiba, onde tem uma representatividade de 22% em relação à receita total da Sanepar e um prazo de vencimento para essa concessão de 23,4 anos. Londrina tem um peso de 7,2% na receita e tem um prazo de vencimento de 23,4 anos também. Próxima cidade, que é a terceira mais representativa, Maringá, que tem uma representatividade de 5,4% na receita e um prazo de vencimento das suas concessões de 15,7 anos. E dentro do próprio site de RI da Sanepar, você consegue encontrar de maneira mais detalhada todas as concessões que a empresa tem. Próximo dado bastante importante de ser mencionado é que a empresa ela vem conseguindo apresentar um alto crescimento, mesmo estando presente em um setor muito conservador. Então, pegando dados de 2015, a empresa teve um lucro líquido nesse ano de 438 milhões. Já em 2024, ela conseguiu subir para um patamar de 1,5 bilhões de reais, um crescimento médio anual de 15% ao ano. Próximo dado é em relação a alguns indicadores de preço, para que a gente possa verificar que, de fato, as ações da empresa estão baratas quando a gente olha justamente para esses indicadores. Então, pegando o indicador PL, EV/EBITDA e EV/EBIT, os 3 estão bem abaixo de 10, o que significa que, de fato, é uma ação considerada barata pelo mercado. E, por fim, o indicador PVP, que está abaixo de 1, o que novamente significa que é uma ação considerada barata. Próximo dado também muito importante é em relação ao endividamento. Geralmente, empresas do setor acabam tendo uma dívida muito elevada, algo que não acontece no caso da Sanepar. Então, ela tem uma dívida muito pequena em relação ao patrimônio, apenas 0,4 vezes, e também uma dívida pequena em relação a dados de lucro, EBITDA e também EBIT. Por fim, e muito importante também de ser citado, é em relação aos dividendos da empresa. Como você pode estar vendo agora, olhando para o histórico do dividend yield dela, ela conseguiu bater uma média entre 2017 e 2025 de 5,28%. E de 2021 em diante, em nenhum dos anos a empresa pagou um dividendo menor do que 5%, o que traz muita solidez para a distribuição de dividendos da empresa. Então, se você está buscando, por exemplo, uma empresa que consegue gerar uma boa renda passiva para o seu investidor, a Sanepar com certeza
vai se encaixar nesse objetivo. Mas por que eu listei a Sanepar e por que eu vou apresentar para você as outras duas ações mais à frente nesse vídeo? Da onde que eu cheguei à conclusão que essas são as ações que têm potencial para se valorizar não só no mês de agosto, mas pensando a longo prazo. Quando você investe pensando em receber dividendos, existem dois fatores muito importantes de serem analisados: a consistência dos dividendos, ou seja, a empresa precisa ter pago de maneira consistente nos últimos anos, e além disso, as ações daquela empresa precisam ter uma baixa volatilidade, ou seja, um baixo sobe e desce em comparação ao mercado, em comparação ao índice Ibovespa. E unindo essas duas características, você vai conseguir encontrar de maneira 100% objetiva as melhores ações de dividendos para investir o seu dinheiro. E essa é uma estratégia que, inclusive, comprovadamente, gerou um resultado muito acima da média na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Entre 2013 e 2024, de acordo com o estudo que eu realizei, essa metodologia, unindo a consistência dos dividendos e a baixa volatilidade, apresentou um retorno médio anual de 19,9%, enquanto o Ibovespa, no mesmo período, rendeu 7,3% e a renda fixa rendeu 9,1%. E a Sanepar é uma das ações bem classificadas dentro desse método, como você pode estar vendo, tanto no ranking de dividendos quanto no ranking de baixa volatilidade. E unindo esses dois fatores, a Sanepar hoje é a 12ª melhor ação dentro dessa metodologia. A próxima ação que eu trago para vocês é a BB Seguridade, uma empresa que atua em conjunto com o Banco do Brasil, mas que nesse caso opera apenas dentro do segmento de seguros, atuando em basicamente todos os segmentos possíveis dentro desse setor. Então a empresa atua, como você pode estar vendo, dentro do seguro rural, que tem a maior representatividade dentro do resultado da empresa, 40,9%, previdência com um peso de 17,6% dentro do negócio, seguro de vida, que tem um peso de 16,7%, prestamista 12,1% e outros segmentos com uma representatividade menor, capitalização, seguro residencial e empresarial, habitacional e também seguro dental. E dentro da Bolsa de Valores, o Banco do Brasil Seguridade só tem uma opção para você investir na empresa, que é através da sua ação ordinária de código BBSE3. Próximo ponto importante de ser mencionado é que, apesar do Banco do Brasil Seguridade e também do Banco do Brasil serem empresas estatais, o Banco do Brasil Seguridade funciona de uma maneira um pouco distinta. Ela simplesmente tem parcerias dentro dos segmentos em específico aos quais ela atua, com empresas privadas, como você pode estar vendo. Então, no segmento de seguros, no segmento de previdência, no segmento de capitalização e também no segmento dentário, a empresa tem as suas parcerias, tendo no máximo 49,9% do capital votante dentro daquele segmento. Sendo assim, apesar de ser uma empresa estatal, quem controla os segmentos do Banco do Brasil Seguridade são empresas privadas. Cabe destacar também que essas parcerias têm um prazo de expiração bastante longo. Então, dentro do segmento de seguros, o vencimento dessa parceria é só em 2031, no segmento de previdência em 2032, na corretora em 2033, por fim, no segmento odontológico apenas em 2035. E ela é uma empresa que, apesar de já ser muito grande, ainda existe uma grande avenida de crescimento, pensando principalmente no seguro de vida, como você pode estar vendo agora. Dentro do segmento de seguro de vida, o Brasil acaba tendo uma quantidade de prêmios de seguro sobre o PIB muito abaixo dos seus países parecidos, dos seus países emergentes, um percentual de apenas 0,5% dos prêmios em relação ao PIB. Quando a gente compara com países equivalentes, como por exemplo a China, a Índia, a Colômbia, o México ou a Grécia, o Brasil ainda está muito para trás. Sendo assim, o Banco do Brasil Seguridade tem sim uma oportunidade de crescer bastante. Próximo dado bastante relevante de ser mencionado é em relação aos seus indicadores de rentabilidade. Por conta do modelo de negócios da empresa, onde ela tem um patrimônio mais enxuto, ela consegue rentabilizar muito bem o pouco patrimônio que ela tem. Tanto é que o ROI dela bateu 74,13% em relação aos últimos 12 meses e o ROA, que mede o retorno sobre os ativos, bateu 46,67%. Outro indicador também que se destaca é o dividend yield. Então é uma empresa que conseguiu pagar de maneira muito consistente dividendos, com uma média de 7,21%, e em alguns anos a empresa conseguiu pagar dividendos muito altos, 11% em 2018, 9,4% em 2020, 10% em 2023, e 11% até o momento em 2025. E dentro da metodologia que eu apresentei alguns minutos atrás, o Banco do Brasil Seguridade está numa posição muito boa.
7ª melhor ação dentro dessa metodologia, bem acima, por exemplo, do que o caso da Sanepar. E a terceira empresa que eu trago para vocês é a Taesa, que é uma empresa que está dentro do setor elétrico, que atua principalmente no segmento de transmissão de energia, que é inclusive o segmento mais conservador dentro desse setor, por conta do mesmo motivo que eu te apresentei no caso da Sanepar, porque a empresa consegue fechar concessões de médio e longo prazo, onde ela consegue ter uma alta previsibilidade da sua receita, sem que ela tenha concorrência dentro daquele trecho em específico. E dentro da Bolsa de Valores existem 3 formas de você ser sócio da Taesa: através da sua ação ON, de código TAEE3, da sua ação PN, de código TAEE4, e através também da sua Unit, de código TAEE11, que acaba sendo a melhor opção, pelo mesmo motivo que eu citei no caso da Sanepar, porque as suas ações Unit acabam tendo a maior liquidez de todas. E olhando alguns números em relação à empresa, nós temos que hoje ela tem 44 concessões, ela tem um total de 15.300 quilômetros de linhas de transmissão, sendo 14.600 já em operação e 642 quilômetros ainda em construção. Ela está presente em 18 estados e também no Distrito Federal. Ela tem um prazo de vencimento médio das suas concessões de 14 anos e ela pagou dividendos entre 2006 e o primeiro trimestre de 2025 numa soma total de 14,8 bilhões de reais. Por conta do setor em que ela está presente, ela consegue ter uma margem de lucro muito acima da média, então você pode estar vendo que a margem bruta hoje da empresa é de 63% e a margem líquida do negócio é de 42%, então é uma margem muito elevada. Um outro ponto a ser levado bastante em consideração, também por conta do setor, é a sua dívida, que sim, é uma dívida bastante elevada. Então a dívida em relação ao patrimônio é de 1,3 vezes e a dívida em relação ao seu EBITDA é de 4 vezes. Mas, apesar da dívida ser muito alta, é uma dívida barata. Essa dívida tem um custo real médio de 5,48% e um prazo médio de pagamento de 4,7 anos. Sendo assim, apesar de ser uma dívida grande em relação aos resultados da Taesa, é uma dívida considerada barata. E o próximo dado, que é o dado que a Taesa mais se destaca em relação a todas as empresas da Bolsa, é o indicador Dividend Yield. Então, a média do dividendo da empresa entre 2012 e 2025 é de 10,61%, sendo que em alguns momentos ela conseguiu pagar dividendos acima ali dos 12, 13, até mesmo 15%, algo que aconteceu em 2014. E dentro da metodologia, a Taesa fica na primeira posição, ou seja, dentro das melhores ações de dividendos da estratégia que eu te apresentei, a Taesa é a melhor de todas. Então, nesse vídeo, você teve acesso às 3 ações com maior potencial de valorização, pensando em agosto, pensando também no longo prazo, para você que quer receber muitos dividendos. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino, porque sempre que sair um vídeo novo por aqui você vai ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.